Orientação para preenchimento da ficha de regulação do acidente vascular cerebral. Olá, sou enfermeira e trabalho com regulação de vagas. Vamos falar sobre a regulação do AVC e como conduzir o preenchimento da ficha e encaminhamento a um hospital de referência. O que é AVC? Acidente vascular cerebral. É causado pela falta de sangue em uma área do cérebro por conta da obstrução de uma artéria. Quando não mata, o AVC deixa sequelas que podem ser leves e passageiras, ou graves e incapacitantes. Dividem-se em AVC isquêmico e AVC hemorrágico. AVC hemorrágico é causado quando há o rompimento de um vaso cerebral, ocorrendo um sangramento em algum ponto do sistema nervoso. AVC isquêmico é causado quando há uma obstrução da artéria, impedindo a passagem de oxigênio para as células cerebrais que morrem. Essa condição é chamada de isquemia. Como identificar? O paciente apresentará ao menos um déficit neurológico súbito. Déficits neurológicos: hemiparesia, fraqueza de um lado do corpo, alteração de linguagem, não consegue falar uma frase, cefaleia explosiva, mas déficit focal, incoordenação de um lado do corpo, paralisia facial central, paresia do andar inferior da face, parestesia, dormência súbita de um lado do corpo, vertigem associada à presença de um dos seguintes sinais: visão dupla ou dificuldade de engolir ou fala arrastada. Pelo menos um dos fatores de risco. Fatores de risco: colesterol alto, hipertensão, estresse, obesidade, sedentarismo, alcoolismo, diabetes, tabagismo, doenças cardíacas, déficit na alimentação, AVC. Aplicar a escala pré-hospitalar de AVC para reconhecer os sinais mais frequentes. Escala pré-hospitalar de AVC. Nessa escala, você deve avaliar alguns itens, como a face, orientando que o paciente dê um sorriso. Verifique se há desvio da boca. Depois, checar a força, pedindo para que ele eleve os dois braços. Verifique se um braço cai por perda da força. Avalie a fala, conversando com o paciente. Peça para que ele repita frases simples. Observe se a fala está alterada. Na avaliação da face, verifique se há desvio da boca. Peça para o paciente dar um sorriso. Dê um sorriso. Depois, cheque a força, pedindo para que ele eleve os dois braços. Verifique se um braço cai por perda de força. Eleve os dois braços. Avaliar a fala conversando com o paciente. Observe se a fala está alterada. Repita: o céu é azul. E o tratamento? Referência: o tratamento é feito no serviço de saúde de referência. AVC hemorrágico envolve o manejo da pressão arterial para conter a expansão do hematoma. Alguns casos com hemorragia podem ser tratados cirurgicamente. AVC isquêmico envolve a remoção do trombo para que o fluxo sanguíneo seja restabelecido na área de penumbra isquêmica. Isso pode ser feito por meio de catéteres, que removem mecanicamente o coágulo, trombólise mecânica, ou através de medicamentos, trombólise química. Fase hiperaguda. No AVC isquêmico, existe um tempo, janela, ótimo para intervir no bloqueio de fluxo através da realização da trombólise endovenosa. Esse intervalo de tempo hoje é de 4 horas e 30 minutos desde o início dos sintomas. Estou em uma unidade básica de saúde e identifiquei ao menos um déficit. Como proceder? O
profissional de saúde preenche a ficha de urgência através do Sistema de Regulação Regional de Vagas. Quais os dados a inserir na ficha? Preenchendo a ficha de urgência. Nova solicitação de urgência. No campo do tipo da lesão, você deve definir qual é o tipo do AVC, AVCI ou AVCH. O tempo de início do quadro é o momento que o paciente foi visto bem pela última vez. Detalhes do AVCH. Nesse campo, você deve definir qual é o tipo de AVCH diagnosticado. Detalhar o AVCI. Tem indicação de tratamento trombolítico? Se sim, se não ou se não conseguiu avaliar. Tem contraindicação? Existe algum risco envolvido? Qual critérios do AHA? Descrever os critérios nesse campo. Dados clínicos. Neste campo, você deve descrever as patologias, as comorbidades do paciente. Tem algum procedimento cirúrgico? Faz alguma medicação de uso contínuo? Existe algum evento tromboembólicos prévios, como AVC, IAM, TEP, TVP? Antecedentes pessoais. Qual o grau de dependência, mobilidade antes do início do sintoma? Descrever toda a parte pessoal do paciente. Previamente acamado, síndrome demencial, tem sequelas motoras prévias, já deambulava. No resumo clínico, deve-se descrever o ictus, início súbito, quando que iniciou os sintomas, como fraqueza ou dormência em um lado do corpo, confusão ou dificuldade para falar ou entender, dificuldade de enxergar com um ou ambos os olhos, quais déficits apresentados. Cefaleia intensa, sem causa aparente, dificuldade para andar, tontura ou incoordenação motora. Que horas que começou? Quando que ele foi visto a última vez bem? Acordou já com sintomas? Que horas que foi? Última vez que foi visto sem sintomas? Quanto tempo está durando esses sintomas? Qual foi a última vez? Começou e se manteve? Começou e desapareceu e voltou? Começou e desapareceu? Colocar os sintomas associados. O que vem junto com os sintomas? Falta de ar, náuseas, vômitos, convulsão, sudorese? Nos dados clínicos, colocar se o paciente apresentou perda de consciência, como desmaio ou síncope. Colocar a escala de Glasgow. Apresentou afasia ou disfasia? Sim ou não? Desvio de rima? Sim ou não? Nistagmo? Sim ou não? Déficit motor? Coloque se está ausente, paresia ou plegia e o local do déficit. Selecione o local do déficit apresentado. Nas pupilas, descrever como estão as pupilas. Isocoria ou anisocoria D maior que E, ou anisocoria E maior que D, ou miose ou midríase. No reflexo fotomotor, coloque se é fotorreagente ou não fotorreagente. No campo do exame neurológico, deve ser descrito o nível de consciência, as pupilas do campo visual, face, força motora, fala, compreensão, sensibilidade de membros. Foi feito ecocardiograma, raio-x de tórax, tomografia, ressonância magnética. Desvio de linha média apresenta alteração no exame de tomografia? No exame físico, colocar o estado geral do paciente, bom estado geral, regular estado geral ou mau estado geral. Na ventilação, selecionar suporte e condições ventilatórias. Na consciência, se está vigio ou confuso, torporoso ou inconsciente. No campo sedação, está em uso de sedativos? O Glasgow, aplique a escala de Glasgow. Sinais vitais, exame físico completo atualizado. Outros exames, descrever os exames laboratoriais, HB, HT, plaquetas, TP, TTPA, glicemia, sódio, potássio, creatinina. Está em uso de droga vasoativa? Sim ou não? Quais? Clique em concluir. A ficha foi inserida com sucesso. Só imprimir. A vaga foi cedida. E agora? Recomendações: posicionar a cabeceira de 0 a 30 graus.
acesso venoso periférico em membro superior não parético. Administrar oxigênio por catéter nasal ou máscara se a oximetria estiver menor que 92%. Checar glicemia capilar. Hipoglicemia pode causar sinais focais e simular um AVC. Se a glicose estiver maior que 70 mg por decilitro, administrar glicose hipertônica 50% 20 ml. E aplicar novamente a escala pré-hospitalar de AVC. Não reduzir níveis pressóricos, exceto se a pressão arterial sistólica for maior ou igual a 220 mm de mercúrio, ou pressão arterial diastólica maior ou igual a 120 mm de mercúrio. Se outra doença associada exigir a redução da pressão arterial, dissecção de aorta, infarto agudo do miocárdio, edema pulmonar. Não administrar grande volume de fluido, a não ser em caso de hipotensão. Levar o acompanhante, preferencialmente que tenha presenciado o início do quadro. Acionar serviço de transporte de UTI móvel com equipe médica. Encaminhar o paciente ao serviço que cedeu a vaga para realizar o tratamento. Hospital de referência.